que eu não sei mexer nesse trem direito aqui não. Mas vocês estão bem, né? Espero que sim, espero que todo mundo esteja tranquilo. Hoje com, né, essa aula um pouco diferenciada, vocês não vão ter aula gravadas esta semana, tá? Como eu havia falado com vocês, hoje também vou dar continuidade. Deixa eu pegar meu material aqui, porque eu vim correndo aqui, esqueci que a aula era 7h50. Eu tô lá embaixo tomando meu café pedagógico, até aqui, ó, meu biscoitinho de queijo. E eu vim correndo, falei, numa aula. Galera, essa semana também eu coloquei para vocês. Tem uma aula no sábado, né? Vocês vão ter aula sábado. Uma aula de reposição. Bem feito para vocês. Ô Luiz, boa pergunta. Isso aí eu tô querendo ligar até na hora da escola para saber. Reposição do quê? Por quê? A gente não tá tendo os feriados, tá tendo aula nos feriados. A gente foi, cumpriu todos os horários que a escola tá falando. Eles vão repor o quê? A gente teve só um mês de aula, vai repor as férias? Não, Jenny, nós tivemos essa reposição justamente de março. Você lembra que nós ficamos alguns dias sem aula em março, antes de começar? 3 dias. Hã? Se não me engano, ou foram 3 dias ou foram 5. Não, acho que foi uma semana. Foi 5 dias. Tá? Então nós Porque o Brian voltou às aulas dele na quarta-feira. Nós temos que começar essa reposição, né, Fia? O dia certo que está repondo refere-se a uma quinta-feira, se não me falha a memória, tá? Que nós estamos fazendo a reposição dessa aula. Tá bom? Mas assim... Então meio que vai ter os 6 horários no sábado. Aí eu não sei, Jennifer. Eu, por exemplo, são os professores de quinta-feira. Eu, por exemplo, eu tive que gravar uma aula para vocês. Mas é uma aula assim... E a aula gravada dessa semana. No sábado, que né? Tá no Bernoulli. Isso. Aí né, a escola orientou, pediu que nós colocássemos uma aula que não fosse assim conteúdo, né? Que fosse uma correção, ou uma revisão de prova, ou uma correção da avaliação. Tanto é que nessa aula vocês vão observar lá que eu corrigi a avaliação dissertativa de vocês. Entendeu? Para ficar um trem mais simples, mais rápido, mais prático ali, não tomar muito tempo, beleza? Bom, vou tomando meu café aqui. Não deu tempo. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu dei uma olhada aqui agora. Saiu para mim aqui o resultado da prova que vocês fizeram do simulado. Aconteceu alguma coisa com a avaliação que vocês fizeram lá? Eu vou falar específico de geografia, né? Teve algo lá de diferente, porque fiquei um pouco impressionado quando eu vi os resultados. Vocês tiveram dificuldades para fazer essa avaliação? O que aconteceu lá no dia? Alguém poderia me dizer, por favor? Ah, que legal. Agora que eu coloquei aqui o bate-papo do lado aqui. Dificuldades, Ana? Eu até peguei as questões aqui, eu estava dando uma olhada em eu olhei todas as questões aqui, né? Todos nós trabalhamos em sala, né? A questão da globalização, nova ordem mundial. Algumas questões aqui foram cobradas ainda... foram cobradas referentes quando nós estávamos ainda presencial, né, falando sobre a questão da nova e da velha ordem mundial, mas a grande parte referia-se às aulas nós estamos tendo aí remotamente, né, globalização, matriz de transportes. Eu dei uma olhada lá. Aí eu fiquei um pouco surpreendido, né, com o nível assim de acerto, sabe? As questões foram muito baixos. Aí
eu até, né, bati um papo com a escola, eles pediram que eu verificasse o que estava acontecendo, não foi só na minha disciplina, né? Nós achamos assim, por exemplo, geografia, nós tivemos nas 15 questões, por exemplo, de geografia, 15 não, 14, tivemos 3 acertos só, entendeu? Então eu estou falando nesse nível, né? O que será que aconteceu? Né? Será que foi um erro de marcação geral de gabaritos? Será que ninguém sabia nenhuma questão? Será que não, né, não queriam fazer a avaliação? São coisas assim, é uma opção também, né, de vocês não querer fazer, né, e como está no calendário, ir lá e vou marcar qualquer coisa lá e pronto. Mas aí eu falei, bom, eu preciso entender, porque se os alunos não estão conseguindo entender, compreender o conteúdo, nós precisamos mudar a dinâmica. Significa que tem alguma coisa de errado com as aulas. Professor, o problema não é você. É o seguinte, tipo assim, o simulado do Bernoulli, ele pega pesado com a gente num ponto que chega assim, na 20ª questão, o senhor falou assim, não quero mais. Aí, tipo assim, a gente tem que fazer de linguagens primeiro, tem gente que começa no final e depois tem que fazer a redação. A gente acaba virando falando assim, é muito ponto, pelo menos no meu caso, é muito ponto numa prova que, assim, a gente cansa, chega no final da prova, por mais que a gente saiba a resposta, a gente já não tá conseguindo ler direito. Tipo assim, a gente começa assim, fala assim, véi, eu sei essa resposta, mas eu não vou lembrar. Entendeu? Então, tipo assim, são 180 questões onde você fica cansado, você ainda tem que escrever uma redação, aí você ainda coloca o peso assim... Você ainda coloca o peso, pô, se eu for mal nesse simulado, eu vou perder 5 pontos na etapa, isso aí pode me dar uma recuperação, entendeu? Então, tipo, causa uma coisa psicológica na gente e acaba falando assim, a gente já tá cansado. A pressão psicológica, a gente vai mal de qualquer jeito, porque se você perceber os resultados nas provas, se você for olhar o resultado do simulado e o resultado nas provas, você consegue ver que certos alunos estão aprendendo a matéria. É só no simulado que a gente não tá indo bem. Igual eu não lembro como é que eu fui no seu simulado, mas eu sei que eu fui bem melhor na sua prova do que no simulado Bernoulli. Entendi. É porque eu falo isso, eu entendi perfeitamente, gente, o que você está dizendo. Mas eu digo, é porque, por exemplo, né, grande parte do nosso trabalho, do aprendizado de vocês, também é medido pelas avaliações externas, né? Porque a avaliação, o simulado... aquele que vocês fazem na escola e as avaliações dissertativas, por exemplo, somos nós que montamos ela. Então, por isso que é importante, às vezes, essas outras atividades para se medir, né, o nível de aprendizado dos meninos. Eu sei que é muito importante, mas, por exemplo, assim, igual, essa etapa, o simulado vale 5. Na próxima etapa, 5 pontos. Na próxima etapa, ele vai valer 7. 7 ou 6, se eu não me engano. É muito ponto. Tipo assim, você vai falar assim, pô, eu vou perder esses pontos se eu não for bem. Entendeu? É muito ponto numa prova só. Igual, as provas da escola, dissertativas, igual as nossas próximas, vale... 5, acho que são 7 também, 5, não sei. 5. Então, eu falei, eu entendo, são 10 questões no máximo, a gente não vai ficar cansada, a gente tem um tipo certo tempo de prova. Uhum. Agora, a do Bernoulli, não. A gente tem 180 questões de variadas matérias, se você não aprender, você vai ter que ir para o simulado sem aprender, e ainda você vai falar assim, pô, 7 pontos meus jogados no lixo. Então você está me dizendo que você não aprendeu? Não é isso, eu falei assim, igual... A matéria de filosofia. Por exemplo, eu vou para o simulado, eu sei, vamos colocar assim, eu estudei toda a matéria de geografia, mas só estudei metade de filosofia. Uhum. Eu vou ir mal, eu já tenho a ciência de que eu vou ir mal em filosofia. Mas a partir do momento que eu fiquei cansada, eu vou ir mal em geografia também, por mais que eu saiba a resposta. Entendi. É porque você fala que o conjunto da obra, né, pelo fato de serem muitas questões... Exatamente, tipo assim, as de exatas... São só, tipo, 4 matérias. É mais fácil da gente aprender, por mais que sejam exatas. Mas a de humanas... E ainda são textos maravilhosos, né? São textos maravilhosos, não, mano. Textos pequenos, são textos gigantes. Você, tipo, olha assim e fala... Tranquilo. A gente vai dar conta. Mas aí fez 10 questões, morreu. Entendi. Mas vocês concordam também que...
o simulado é um treino para vocês, né? Porque essa vai ser a vida de vocês, né? No Enem e daqui para frente é isso aí, né? Não tem outro jeito. Por isso que chama simulado, né? Para simular o que vai ocorrer daqui para frente. Justamente é cansativo e tudo, mas para poder justamente habituá-los a chegar lá no Enem, né? Na prova com o melhor respaldo e a maior tranquilidade possível. Mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, né? Depois eu vou até passar também para a escola. Estou tirando um negócio de perto de mim aqui, que é um negócio que eu comprei para matar uns pernilongos, tá? Senão daqui a pouco eu como ele achando que é biscoito. E aí, cara, é mesmo. E parece ser gostoso, vou tirar bem longe. E aí eu vou conversar com a escola e depois eu até falo com vocês também, né? Depois, se você quiser, bate um papo com a escola, aborda, fala sobre esses aspectos, né? Que vocês percebem, que às vezes você sabe o conteúdo, mas a prova está cansativa da forma que está sendo feita para vocês, ou estão sendo atribuídos muitos pontos que acaba criando uma pressão maior em vocês, enfim, né? Você tem toda uma didática para isto, tá bom? Mas, tipo, deixa eu ver, eu tenho que ler com óculos, né, Pantoja? Você não abre o microfone para poder falar, mas, tipo, a gente tem que melhorar isso de qualquer jeito. No Enem vai ser... Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O ideal é que vocês façam, né, tentem se adaptar a isso, porque já tem... Meu irmão tá dormindo do lado. É que vocês tentem se adaptar a isso, porque desde a primeira série, né, vocês já fazem esse modelo de prova. E fizeram 3 provas lá na primeira série dessa forma. Na segunda série agora. Essa é a segunda ou é a primeira? É a segunda, não é? Que vocês fazem? É a segunda prova já, não é? Teve da primeira etapa. Então é a segunda. A terceira. Na verdade, eu acho que é a quarta. A terceira, não. Porque a gente teve um simulado que não valeu pouco. Que não valeu gente, nada, isso. Aí teve o da primeira etapa, o da segunda, agora falta o da terceira. Tá certo. São 3. Isso mesmo. E se a gente fosse adotar todos, vocês iam fazer muito mais simulados, entendeu? Então, o ideal é adaptar. Eu sei que é cansativo, né? A gente tem que programar. E eu acredito que até mesmo neste modelo remoto de trabalho, eu estou tentando comer meu pãozinho de queijo, não estou conseguindo. Nesse trabalho remoto é mais difícil. Deixa essa merda, depois eu como. Mas a gente tem que tentar fazer aí a nossa parte, sabe? Vocês vão, eu não sei se já saiu para vocês aí o resultado, esse tipo de coisa, mas depois vocês vão observar, tá meio... Fiquei surpreso, sabe? Eu chamei o Sérgio, chamei a Débora, fizemos o quarteto não, né? É o quarteto no caso que a Débora vai representar 2 professores, né? Mas chamei, montamos um grupo, né? O grupo da Discord, os Cavaleiros do Apocalipse, e falando, que é isso aqui? Né? Aí eu até falei assim, da minha matéria pelo menos eles ficaram melhor do que vocês aí, eles acertaram uma questão a mais na minha matéria do que nas suas, então dá uma olhada, mas não foi em humanas, foi em todas, entendeu? E aí a escola até mandou um e-mail, pediu que nós conversássemos com vocês, verificássemos o que está acontecendo, né? Disséssemos se está ocorrendo algum problema, né? Será que está tão, né? Que fizéssemos um momento de reflexão para vocês. É por isso que eu estou falando isso aqui inicialmente. Será que é só no Educar que está acontecendo isso? Entendeu? Será que isso são todas as escolas? Porque muitas escolas particulares, né? Porque os alunos do Educar têm que falar, tá cansativo, tá difícil, não sei o quê. Mas será que é só aqui que está cansativo? Será que as outras pessoas não estão tendo que fazer esforço também?
As outras escolas estão tendo 5 aulas por dia. Eu não sei se vocês estão tendo 5 aulas remotas por dia, não, né? Eu acho que não, né? Vocês estão tendo menos, né? As outras estão tendo 5 horários normais. Será que... Então, não é comparativo, né? A escola pediu para a gente falasse isso com vocês, né? Porque tem muita gente se esforçando, por um lado, para poder fazer valer aí o ano de vocês, tá bom? Então, pensem um pouco sobre isso aí. No mais, alguma outra questão que queiram falar, que queiram abordar, antes de eu continuar aqui? Tipo, a culpa não é de vocês. A culpa não é de vocês. Por mais que assim, a gente queria ter alguém para culpar, assim, não, a culpa dos professores não é. Tipo assim, é porque é o seguinte, a gente está acostumado com uma coisa para aprender, que é a gente ir para a escola, aprender a matéria. Então, assim, pra gente, na hora que a gente colocou assim, não, a gente vai acabar o ano letivo em aula remota, a gente já colocou um peso assim, pô, fiz meu segundo ano inteiro só em aula remota. Então, tipo assim, e eu sei que, e a gente sabe que vocês têm, tipo assim, uma ordem para cumprir, igual a professora de biologia falou com a gente, que ela vai cumprir o horário de trabalho dela no tempo da gente, não no tempo que, tipo assim, porque se a gente não aprender o conteúdo, a gente não vai conseguir. Aí a gente sabe que vocês têm que seguir com o conteúdo, a gente tá conseguindo acompanhar, mas aí às vezes a gente pensa assim, pô, a gente vai terminar o segundo ano e a gente nem sabe se no terceiro ano a gente não vai para a escola. Então, meio que ficou um pouco pesado, entendeu? Porque a gente não sabe nem se a gente volta no terceiro ano, se a gente vai fazer o terceiro ano, se não vai ter um quarto ano pra gente fazer, se a gente vai sair da escola, entendeu? Aí cai aquele peso emocional todo que a gente já fala assim, é mais fácil abandonar a escola, é mais fácil seguir outra profissão, entendeu? É aquele trem que fica pensando assim, mas e se eu não aprender a matéria? E se eu ter que repetir o ano? E se eu não for bem nas provas... remotas, se eu não for bem nas provas remotas, uma recuperação, não consigo recuperar, entendeu? Cai um monte de coisa na cabeça, igual eu fui mal em redação, eu já coloquei assim, pelo amor de Deus, eu falei, gente, como é que eu vou conseguir recuperar? Eu já surtei com meu pai, já chorei com meu pai olhou pra mim, Jennifer, menos e menos, para de chorar. Então, tipo assim, é uma coisa que pesa pra gente, que a gente já coloca assim, será que a gente vai passar de ano realmente? Entendeu? A culpa não é de vocês, é que a gente coloca assim, os professores estão ensinando, a gente está aprendendo na hora da prova e deu branco. Entendi, é um lapso de memória, né? Aquele lapso temporal, eu não sei o nome dele, tem um negócio desse aí que a pessoa esquece aquela memória de curto prazo, assim. Eu entendi, Jennifer. Tem sido momentos difíceis. Enfim, eu vou conversar com a escola. Depois eu vou bater um papo com eles também, vamos ver o outro lado deles. Bom, pessoal, hoje quero falar com vocês mais um pouquinho sobre Mama África. A minha mãe é mãe solteira, que é o nome da música de um cara, que eu não faço o menor sentido porque que a música fala isso. A minha mãe é mãe solteira, além de fazer mamadeira todos os dias. Não, como é que é? Além de trabalhar, não sei o que, nas Casas Bahia. É a música do cara. Então, hoje nós vamos falar sobre o genocídio em Ruanda. Tá? Vamos falar aí uma das maiores atrocidades que ocorreram no mundo, um dos maiores descasos com os direitos humanos. É o antecedente, na última aula eu falei com vocês de Darfur, né, que fica no Sudão, que nós vivemos hoje. Genocídio em Ruanda é justamente o que ocorreu no passado e são os ingredientes, né, eu vou mostrar para vocês, os ingredientes todos que ocorreram em Ruanda são aqueles que estão ocorrendo hoje em Darfur, que eu falei. Então tudo está vindo assim à tona novamente e o mundo mais uma vez está se calando. O mundo mais uma vez está fechando os olhos aí para isso que está ocorrendo, sabe? E esse negócio de Ruanda foi uma coisa assim horrorosa, sabe? Que ocorreu. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vi incrivelmente que nesse Google Meet aqui eu tenho como colocar alguma coisa do PowerPoint aqui, né? Eu vou tentar colocar. Se der certo, beleza. Se não der certo,
a gente... Deixa eu ver aqui, apresentar uma tela inteira, uma janela. Eu vim aqui, Jenny, compartilhar. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Eu vou compartilhar minha tela inteira aqui para vocês. Tomara que não tenha nada de errado aqui. O que está acontecendo? O Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela. Escolha o que você quer compartilhar. Minha tela, né, meu filho? Se é a tela inteira. Pronto, estou compartilhando a minha tela, hein? Cuidado. Deixa eu abrir isso aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá legal? Dá pra ver? Porque eu não tô vendo mais, não sei nem onde é que vocês estão agora. Tá dando pra ver, né? Eu acredito aí um negócio no PowerPoint que eu coloquei aqui pra vocês, só pra vocês verem onde que fica Ruanda. Pessoal, Ruanda, um paizinho do centro da África aí, conhecido pelo genocídio, aí você guarda esses nomes aí, dos Hutus contra os Tutsis em 1994. Aqui, ó, Ruanda fica bem aqui, ó. Tá vendo aqui o pontinho do mouse aqui? Fica bem aqui, ó. Aqui eu dei um zoom aqui, né? Faz fronteira aí com a República Democrática do Congo, com Uganda, com a Tanzânia e com o Burundi. Tá ok? Então fica bem no centro da África, que é um país tão pequenininho e que mostrou ao mundo uma terrível atrocidade que está relacionada aí ao genocídio dos Hutus contra os Tutsis, dois grupos étnicos, tá bom? Bom, olha só, nós temos aí os grupos étnicos que compõem a questão de Ruanda. O primeiro povo a ocupar Ruanda foram os Tuá, esse tipo de povo aqui, tá? E eles são pigmeus, eles viviam lá nas florestas e hoje eles formam aproximadamente 1% da população ruandesa, ok? Os Hutus, esse tipo de povo aqui, eles vieram depois, tá? Entre o século V e o século XI aproximadamente aí, tá bom? E eles vieram a partir aqui, olha, do sul de Burundi e a partir do oeste aqui, vindo da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, tá bom? E parte do Sudão aqui também, eles vieram desta região aqui, ok? Eles são conhecidos por serem lavradores, tá? Os Hutus. Os Tutsis apareceram por volta do século XIII, tá? E vieram do norte, olha só, vieram do norte e do leste da África. Então eles vieram de Uganda, tô olhando o mapa aqui, tá? Eles vieram de Uganda, vieram da Tanzânia, parte do Quênia também, tá? Da Etiópia. Então eles vieram dessa região aí, os Tutsis. E eles passaram a representar aproximadamente 10 a 15% da população, os Tutsis. E eles eram principalmente aí, olha, no grupo constituinte da população, eles eram pastores e pecuaristas. Então, pastores e pecuaristas, lavradores, pigmeus, nômades, ok? E essa divisão, pessoal, principalmente essa divisão entre pastores, né, pastores e pecuaristas e lavradores, levou a uma verdadeira divisão de classes, tá bom? Dentro de Ruanda. Pois mesmo sendo minoria, que eu falei com vocês que eles representaram aqui, esses Tutsis aqui, 10 a 15%, pelo fato de serem pastores e pecuaristas, isso tem uma carga social muito grande na África, né? Mesmo sendo minoria, eles formavam a classe elitizada de Ruanda, tá bom? Até aí, eu não tô vendo nada que, se vocês estão escrevendo alguma coisa, porque eu não sei onde é que tá o Google mais, se vocês precisarem falar comigo, vocês vão ter que
Aliás, vocês vão ter que falar, né? Porque eu não sei onde é que mais está o Google, aquela parte lá do bate-papo, e eu não sei se vocês estão entendendo ou mais nada. Para mim só está aparecendo o meu PowerPoint aqui agora. Então, eu vou comer aqui mais um pedaço de pão de queijo. Tá tudo entendido até aí? Pessoal, apesar, se vocês tiverem dúvida, vocês se manifestem verbalmente, então, tá? Eu vou seguindo a aula. Apesar dessa aparente divisão de classe, pastores, lavradores, pigmeus, essas classes, e aí nós vamos focar principalmente nos Tutsis e nos Hutus aqui, já que esses aqui eram nômades, né? Eles viviam pelas florestas ruandesas. Apesar dessa divisão de classe, essas duas aqui, elas conviviam relativamente bem, tá? Elas viviam bem, apesar de ter uma classe diferenciada em relação a outra, né? Era uma classe que eles se entendiam, tá ok? Eles casavam-se entre si, eram amigos, serviam juntos, tá? Em batalhas, batalhas tribais, no próprio exército, mais tarde. Então, viviam pacificamente. Aqui, desse lado aqui da imagem, eu estou mostrando as 3 classes hoje, tá? Beleza. Então, estava tudo certo em Ruanda, apesar de existir uma diferença de classe social, né? Mas isto aí, até os colonizadores europeus se apossarem da região, tá? Isso estava tudo certo, estava tudo legal em Ruanda, até os colonizadores europeus se apossarem da região. Primeiro, vieram aí os alemães, tá? Os alemães foram os primeiros brancos a chegarem em Ruanda. Entretanto, a sua presença durou pouco, né? Porque a Alemanha acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial e ela também perdeu o controle de todos os seus territórios. E com isso, Ruanda passou a ser controlada a partir daquele contexto do final da Primeira Guerra Mundial, 1918, né? Isso mesmo. Ela passou a ser controlada pela Bélgica. Então, olha só, Ruanda, que vivia pacificamente com as suas etnias, foi dominada pela Alemanha, já no contexto do imperialismo. A Alemanha perdeu a guerra e Ruanda não foi devolvida aos ruandeses. Ela foi repassada aos belgas. Agora vem o pior. Desculpa. E os belgas, pessoal? Vou colocar essa imagem aqui. Os belgas, eles perceberam essa divisão de classe entre os Tutsis e os Hutus. E eles passaram a usar isso para controlar o território ruandês. Olha o que esses caras fizeram. Para forçar uma rivalidade e controlar o território de Ruanda, eles começaram a usar, os belgas, a teoria científica das raças. E eles alegaram que os Tutsis, vou voltar aqui, ó, eles alegaram que os Tutsis eram superiores às demais raças que tinham dentro de Ruanda, porque eles tinham traços físicos mais próximos dos europeus. Olha aqui. Né? Então eles tinham traços físicos mais próximos dos europeus, portanto eles eram superiores. Então aqui a imagem dos belgas e os tutsis, para vocês verem os traços físicos aí como são idênticos, né? E aqui, voltando aqui à imagem, coloco as 3 classes, né, étnicas, os tutsis, os hutus e os tauás, né,
E percebam como que eles são bem diferentes, né? E como um deles parece realmente belga, né? Os traços físicos parecem belgas, né? Então, percebam que os belgas, então, para poder controlar o território ruandês, eles pegaram essa divisão de classes já existente, né, Tutsi e Hutus, falaram que os Tutsis já era a classe elitizada, lembra disso? Falaram que eles tinham traços físicos mais próximos aos europeus, portanto eles eram superiores. E aí os belgas acabaram alimentando a raiva e o rancor, né, fazendo com que Tutsis subjugassem os Hutus. Então, na prática, como que funcionava? Belga açoitava os Tutsis açoitavam os Hutus. Dá para entender? Então, a classe social ela foi o quê? Cada vez se declinando mais. Né? O belga subjugava o Tutsi e o Tutsi subjugava os Hutus. Ok? E essa situação levou os Hutus, a última classe aqui, a darem um troco, tá? Depois que Ruanda ficou independente em 1962, ok? Sob o argumento que eram maioria, esses Hutus passaram a governar e a subjugar líderes e políticos Tutsis. Então, como eles vinham sendo subjugados pelos Tutsis por conta dos belgas, que falaram que eles eram superiores, esses Hutus, que eram maioria na população, eles começaram, então, depois da independência de Ruanda em 62, eles começaram a subjugar esse povo. Não, nós somos maioria, nós vamos pro pau agora. E começaram a perseguir e subjugar os líderes políticos, tá? Tutsis, aí os líderes locais, políticos, as lideranças Tutsis, ok? Legal? Pessoal, ok. Ao mesmo tempo, então, em que esses Hutus, né, começavam a subjugar esses Tutsis políticos, um grupo extremista ganhava poder nesse cenário todo, que chamava-se Poder Hutu. Tá? Então, ao mesmo tempo em que eram-se subjugados esses Tutsis, o grupo extremista Poder Hutu ganhava espaço nesse terreno. Tá bom? Porque eles eram Hutus, e os Hutus que estavam sendo subjugados agora estavam dominando o território após a independência. Então, o grupo extremista Poder Hutu ganhava espaço. E esse grupo Poder Hutu, né, ele era um exército rebelde, né? Ok? Ele era um exército rebelde. Então, vocês já estão vendo aí que todos os ingredientes para a confusão já está se formando, já está dentro da panela, né? Para poder fazer o bagulho, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos ver o que aconteceu. Tá, alguma dúvida até aí? Não, né? Vocês estão calados? Olha só. Nesse meio tempo que esse Poder Hutu, um exército rebelde, estava ganhando força, um outro exército rebelde formado por Tutsis, que haviam fugido, né? Como os Hutus estavam ganhando poder, os Tutsis começaram a fugir pelo território. Ó, nós somos a classe, não somos a classe majoritária aqui, né? Somos apenas a classe elitizada. Vamos fugir aqui porque esses caras estão ficando doidos. E aí eles começaram a fugir. E formou-se, né? E eles começaram a formar um exército rebelde também. Eles fugiram principalmente para Uganda. Tá? Vou voltar nesse mapa aqui, ó. Muitos Tutsis fugiram principalmente para Uganda aqui, ó. Tá ok? E aí, eles fugiram muito para Uganda.
E eles criaram um exército lá em Uganda chamado Frente Patriótica Ruandesa, FPR. E essa Frente Patriótica Ruandesa, que eram Tutsis, lembra disso? Era liderada por um cara chamado Paul Kagame, tá? Paul Kagame, que havia estudado estratégia militar no exército americano. Então, um cara que sabia o que estava fazendo. E ele era Tutsi, tá bom? O Kagame, pessoal, que estava liderando essa frente patriótica ruandesa, Tutsi, ele tentou derrubar o avião do presidente, até então, Hutu, de Ruanda, que chamava Juvenal Ixi, não consigo falar o nome dele. Abiyarimana, isso aí, o nome dele. E ele tentou derrubar esse avião esse Kagame tentou derrubar o avião desse presidente ruandês, tá? E esse ataque foi a desculpa definitiva para que houvesse a perseguição, então, dos Hutus em relação aos Tutsis, tá bom? A tentativa foi real e aconteceu, tá? O avião do presidente Abiyarimana foi derrubado, mas ninguém até hoje conseguiu provar que isso foi obra do Paul Kagame, que era um Tutsi. Muitas pessoas, inclusive, dizem que quem derrubou o avião do presidente foram os próprios Hutus para culpar os Tutsis para poder, aí, a partir disso, fazer uma limpeza étnica na sociedade, tá bom? Então, enfim, vamos resumir a história mais um pouco aqui. Deixa eu só beber que minha garganta tá seca. Olha só, esse lance que eu falei com vocês, esse Abiyarimana, ele havia ido para a Tanzânia, ele estava viajando para a Tanzânia para poder assinar justamente um acordo de paz, porque os ânimos estavam tão aflorados em Ruanda, entre Tutsis e Hutus, né, por mais que os Hutus estivessem governando agora, mas os ânimos estavam tão animados. Nesta época, a ONU já estava a ONU é um lixo, a ONU. Desculpe me falar, a ONU é um lixo. Né? A ONU já estava presente em Ruanda e a ONU não podia fazer nada. Né? Ela falou, você não... o conselheiro geral, né, da ONU e os membros permanentes lá, né, da ONU, eles falaram, nós vamos mandar um exército aí, mas eles não vão poder fazer nada. Inclusive eles foram com muitas armas sem munição, para poder não dar nenhum tiro lá em Ruanda. Então, visto que isso estava dando um problema, esse presidente, até então, o Abiyarimana, ele foi para a Tanzânia para assinar um acordo de paz. Só que esse avião dele foi abatido por um míssil. Né? Isso que eu estou falando, aquilo que eu estava contando para vocês. E esse ataque acabou sendo atribuído aos Tutsis. Tá bom? E aí, o poder Hutu assumiu de vez o controle do país. Lembra que é um exército rebelde. Assumiu de vez o controle do país. E a partir do momento que o avião do presidente caiu e esse poder Hutu assumiu, poucas horas depois da derrubada do avião, começou-se o genocídio. Que aí eu vou falar alguns números para vocês assim. Aí começou o genocídio. Tá? E tem até muitos documentários, muitos filmes que contam sobre isso, pessoal, que foi um negócio horroroso. O conselho, né, o exército da ONU lá, os capacetes azuis, sem poder fazer nada, os caras vendo todo mundo morrendo, eles não podiam fazer nada. Eles conseguiram salvar 30 mil ruandeses. Né? Tem até um documentário, tentando lembrar o nome dele aqui, para poder passar para vocês, muito legal, tem no YouTube. Cadê meu celular? Eu vou falar com vocês aqui o nome desse documentário que conta a história disso e do coronel que estava lá, é um coronel canadense que
ajudou esses ruandeses e ele ficou lá por conta própria, porque a ONU mandou todo mundo voltar e ele continuou lá. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. A história de um massacre, tá? A história de um massacre. Tem no YouTube. E aí, pessoal, olha só. Esse ataque acabou sendo atribuído aos Tutsis e o poder Hutu assumiu o poder, né? Igual eu falei com vocês. E aí, logo depois disso, começou o genocídio. Os Hutus, eles eram conclamados nas ruas, no rádio, na televisão, estou falando sério, no rádio, na televisão, propagandas, eles eram conclamados a matar Tutsis a partir da queda do avião do presidente lá. E eles eram conclamados a matar os Tutsis, principalmente com os facões, machete, que eu acho que chama machete, os facões que eles andam assim desse tamanho. Então eles, ó, você que é Hutu, venha pra rua, venha matar um Tutsi hoje, desse naipe, tá? Em 3 meses, de abril a julho de 1994, isso é o que divulga, tá? 1 milhão de Tutsis foram mortos. 1 milhão de Tutsis foram mortos, tá? Na época, Ruanda tinha 1.250.000 Tutsis, ou seja, sobraram 250.000 pessoas só Tutsis, tá? E não importa se é homem, mulher, criança, menino, menina, é Tutsi, morre. E nesse caso, o genocídio então assim, ó, era marido matando mulher, porque ela era Tutsi, mulher matando marido, porque era Tutsi, era padre matando freira, porque era Tutsi, freira matando padre, tô falando sério. Teve vários casos, eu até mostro uma imagem para você aqui, olha, isso aqui dentro de uma igreja. As pessoas, os Tutsis se refugiaram dentro da igreja, achando que estariam protegidas, só que o padre era Hutu, aí ele trancou a igreja, isso aqui são roupas, né? As roupas das pessoas que todas as pessoas que estavam dentro da igreja que foram mortas aí, ó. Pra vocês verem o nível. Não se perdoava ninguém, né? Nessa época aí, os belgas, né? Eles tinham, para poder controlar o território, igual eu falei com vocês, eles tinham feito carteira de identidade para as pessoas. Então as pessoas tinham na carteira de identidade delas se elas eram Tutsis ou Hutus. Então você, pela identidade, você sabia qual que era a sua etnia, né? Então, as pessoas eram subjugadas no meio da rua, elas eram tiradas de dentro de casa e eram mortas com facões, um trem horroroso, sabe? E tem vários relatos assim de pessoas que sobreviveram a isso. Aqui até algumas imagens aqui para vocês, olha. Aqui os refugiados, se não me falha mais, 600 mil refugiados que nós tivemos nessa época, tá? 94. Olha aí, as pessoas desesperadas saindo. Uma imagem chocante, né? Aqui eu não preciso dizer que não tem ninguém dormindo aqui. Isso aqui é um carro da ONU, tá? As pessoas correram até o carro da ONU para poder se abrigar e a ONU não podia fazer nada. O único sobrevivente também que está com o irmão dele aqui, né, que não sobreviveu. Aqueles que não eram mortos com os machetes, né, com os facões, eram mortos de fome, tá? Não tinha que comer, não tinha como ajuda. Aqui o que eu falei com vocês da igreja e aqui um pouco, né, do que se conseguiu guardar lá, tá? Pessoal, a ONU e a Bélgica, como eu falei com vocês, elas tinham soldados lá no território na época. Mas quando começou o conflito, eles se retiraram depois que alguns oficiais belgas foram mortos. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tinha lá a embaixada, os Estados Unidos fechou a embaixada dele e nem os Tutsis que trabalhavam na embaixada norte-americana puderam fazer... eles puderam proteger. Os americanos foram embora porque os americanos foram tentar interceder na Somália, que nós vamos falar em outras aulas, foram tentar fazer alguma coisa na Somália lá, deu ruim, e aí os americanos falaram, não vamos fazer nada, não vamos interferir, nós não vamos mexer com nada na África mais.
E aí os americanos não fizeram nada, a ONU não fez nada, a Bélgica não fez nada. Os franceses falaram, vamos fazer. Só que os franceses eram muito ligados aos Hutus. E aí os franceses são acusados até hoje de terem fornecido as armas para os Hutus, de terem dado abrigo para os assassinos Hutus, de terem tirado as pessoas que comandaram o genocídio em Hutus. A França nega, mas o mundo inteiro, na verdade, sabe que eles ajudaram no genocídio. Tá? Mas ainda assim, pessoal, a FPR lá, que eu falei com vocês que era comandada pelo Paul Kagame, que era mais organizada, já que ele havia sido treinado pelo exército americano, ela avançou para dentro de Ruanda, venceu os Hutus, tá? Venceu a guerra, dando fim ao genocídio. Quando ela acabou o genocídio, milhares de Hutus migraram para outros países, né, com medo, obviamente, de represálias, né, dos Tutsis agora em relação aos Hutus. E aí a FPR, a partir disso, realizou as primeiras eleições diretas para presidente em 2003 em Ruanda. Quem ganhou para presidente foi o Paul Kagame. Se não me falha a memória, ele é o presidente até hoje, tá? de Ruanda. Foram feitos já hoje mais de 2 milhões de julgamentos em Ruanda. Esses julgamentos são conhecidos lá como Gakaka. Tá? Os julgamentos como Gakaka. Eles são condenados pelas organizações internacionais, porque quem julga são os próprios membros da comunidade, sabe? E às vezes não tem muito valor jurídico. Ruanda teve que conviver com isso, sabe? E entender como se reerguer frente a um genocídio. Porque, como é que é? Acho que 80% da população ruandesa hoje tem menos de 35%, tem menos de 35 anos, pra vocês terem uma ideia. E é uma sociedade que tem que viver hoje com o perdão, né? Com a desculpa, imagina. Porque muitos já foram acusados, já cumpriram a sua pena e hoje são o vizinho. Você sabe, esse aqui matou meu pai, meu irmão, minha tia, matou minha família inteira e hoje é meu vizinho. E você não pode fazer nada. Deixa eu ver se dá para colocar um negócio para vocês aqui, olha. Só para vocês verem. Olha aqui, um relato rapidinho de uma pessoa aqui. Vê se vai aparecer. Se não der, vocês me falam. Acho que está compartilhando tela, né? Deve dar. Isso é da ONU, ó. Tá aparecendo aí? Imaya kabiri gatatu. Nitwa Karamaga Simiyoni. Navukiye mu Bisesero. Navutse muri 44. Nabyukiye hano. Naho nakuriye. Naho nashakiye. Mba hano kugeza ubwo intambara ikera na kane yasanze. Nari mfite abana, nari mfite n'umugore. Turatunga kugeza ubwo intambara rero twumvise ko Habyarimana yapfuye. Nuko ubwo rero yapfuye uwo munsi badutangira uwo munsi kutwica. Ubwo rero turabanza turwana nabo. Ubwo ni bande babicaga gute, babiciraga iki? Baravuga ngo Habyarimana ngo yishwe n'inkotanyi kandi ngo inkotanyi ni bene wacu. None rero bari abantu mbene wabo inkotanyi nibo baragambanye nabo bazo mu mutwe wabo nabo ni mu bici. Baratangira baratwica rero. Batangiye kutwica rero tubura aho tugana, twajya kwihura mu kivo tukabura bakadutanga, twajya mu mashyamba bakadutanga, turaho twagana. Aha ngaha twarwanye ukwezi kwa kane kose. Turwana no kwa gatanu. Tugeza kuri 13 zo kwa gatanu.
noneho tugeze mu kwa gatanu baragenda bamara ibyumweru 2 bakavuga bati mu Isesero harimo inkotanyi, abantu barwana batagira imbunda nuko inkotanyi bafite inkotanyi. Ubwo rero baragenda bategura imbunda zitwica, bafata amaperefegitura yose, bafata Ruhengeri, Gisenyi, Cyangugu, Gikongoro. None rero ubwo kuri 13 z'ukwa gatanu nibwo batugose n'abaturage bose baratwica, bica abana, bica abagore, baradupfakaza n'umwana w'umusore wari ubyaye rimwe n'uwari umaze gushaka, twese n'akasigaye kaba mupfakazi. Ahandi inkotanyi zamaze kuhagera, noneho baraza bose abasirikare bahungaga baraza bikubira hano, baratwica, batwara inka, batunyaga inka, batunyaga abana, batunyaga abasaza. Mbega nta muntu, mbega mu bantu bakuze b'abasaza nijye wasigaye, nijye wa mbere, n'undi mugabo ari hano ni 2, nitwe twasigaye turaba, nta wundi musaza wasigaye. Ku bantu nk'ibihumbi 70 bari batuye aha, mwarokotse abasaza 3. Então deixa eu voltar aqui. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Sei que vocês têm aula agora da Jane. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Falou? Tchau pra vocês. Valeu. Fui. Da próxima vez, vocês ligam essa câmera aí, tá? Seus feiosos.